Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo estaremos tratando sobre estrutura de dados. Vamos começar trabalhando com listas. Tem diversas formas de você trabalhar com listas. Vamos começar entendendo a lista encadeada ou a lista ligada. Então, uma lista ligada é uma estrutura muito simples, onde você tem um elemento que pode guardar um item qualquer. Para simplificar, vamos trabalhar com um item de valor, um valor numérico. Então você pode ter um item na lista com um número armazenado dentro desse item. O outro elemento que você precisa ter no item de uma lista ligada é um ponteiro que indica qual é o próximo elemento da lista. Ou seja, depois desse elemento 1 na lista, qual é o próximo elemento? Então eu posso ter aqui um elemento 2. Então, note que o elemento 1, esse primeiro item aqui, ele tem um valor 1 guardado dentro dele e tem um ponteiro que indica qual é o próximo elemento da lista. O segundo elemento também tem um valor guardado nele, no caso o valor 2, e tem um ponteiro aqui para o próximo elemento. Esse próximo elemento pode ter um determinado valor, por exemplo, o valor 5, é o valor numérico 5, e ele pode ter um ponteiro para um próximo elemento. Imagine, então, que esse elemento, que tem o valor 5, ele seja o último elemento da nossa lista. Qual é o próximo elemento, então, da lista? Ele aponta para null, ou seja, não tem um próximo elemento. Quando o elemento é marcado com o próximo dele null, isso indica que ele é o último elemento de uma lista. Então, uma lista ligada funciona dessa forma. E aqui, no primeiro item, nós podemos ter uma lista simplesmente assim, guardando uma referência para esse primeiro item, ou nós podemos ter uma estrutura de dados chamada lista, que guarda uma referência tanto para esse primeiro item, quanto para o último item da lista. Isso é importante, depois a gente vai entender. Para simplificar, vamos considerar por enquanto que nós temos um ponteiro apenas para esse primeiro elemento da nossa lista aqui. Então, esse daqui é uma lista ligada. Então, a ideia principal de uma lista ligada é que cada elemento da lista tem um valor que ele guarda e um ponteiro, ou seja, uma referência para o próximo elemento. Dessa forma, você pode ter diversas maneiras de implementar. A forma mais interessante que eu vejo da gente implementar isso daqui é por meio de ponteiros, por você guardar a referência direta. Por que é importante? Por que eu acho essa forma mais interessante? Porque você não precisa, se você só tem um item na lista, você só precisa ter reservado na memória aquele item da lista. Por exemplo, imagine essa lista aqui, ela tem 3 itens, certo? Então, na memória RAM do computador, eu estou gastando o espaço necessário apenas para esses 3 itens, o número 1, o número 2 e o número 5, e a referência para o próximo item. Só isso que eu preciso ter na memória. Se eu precisar inserir um novo item, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse novo item aqui, vou guardar um valor dentro dele, por exemplo, o valor 7, só um exemplo de valor. Ele está solto, então ele aponta para quem? Ele não tem um próximo, mas não tem ninguém que aponte para ele também, então ele não está na lista ainda. Como que eu faço então para inserir esse item aqui na lista? Eu simplesmente faço isso aqui, Esse último item da lista apontava para quem? Não apontava para null? Então eu pego ele e faço esse último item, que era o 5, apontar para o 7. Então, agora, quando algum leitor for ler essa lista, ele vai ver o 1, qual é o próximo item? O 2, qual é o próximo item? O 5. O 5 tem um próximo item, que é o item 7. Para completar a inserção desse item na lista, como ele é o último item, eu preciso fazer ele apontar para null. Então, dessa forma, eu consigo inserir um novo item no final da minha lista. Então, eu vou inserindo os itens na lista, eu vou criando esses itens na memória, reservando espaço na memória, conforme eu preciso. Então, essa é a parte interessante de você trabalhar com a lista ligada. Essa é uma das vantagens. Uma outra vantagem interessante, eu inseri esse item no final da lista.
Vamos supor que eu quero inserir um determinado item aqui no meio da lista, entre o 2 e o 5. É muito fácil eu inserir, ó. Basta eu criar o novo item, reservar esse item na memória, colocar aqui um valor, por exemplo, 3. Aí o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar esse 2, apontava para o 5, né? Aponta para o 5. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o 2 apontar para o 3 e o 3 apontar para o 5. Nesse momento, eu consegui inserir um novo item na lista sem precisar mexer nos demais. Eu simplesmente fiz o anterior apontar para esse novo item e o novo item apontar para o próximo do anterior. Muito simples, né? Então, outra vantagem aqui de você trabalhar com lista ligada. Primeira, você só usa a memória que você precisa. Segundo, você consegue inserir itens no meio da lista ou remover itens da lista, que a gente vai ver como remover, sem precisar interferir nos outros itens, certo? Bom, qual que é a parte? Tem alguma desvantagem em trabalhar com a lista ligada? Tem algumas desvantagens. Por exemplo, uma das desvantagens de uma lista ligada é que você tem uma estrutura de dados que guarda, por enquanto a gente só está guardando a referência para esse primeiro item aqui, ó. Tem uma variável inicial lá, chamada de início. Certo? Você tem uma variável inicial que tem um ponteiro para o primeiro item da lista. É a única coisa que você tem. Vamos supor que você quer verificar se existe o item 5 na lista. O que você tem que fazer? Tem como você de cara já dizer, existe o número 5 na lista? Não. Você vai ter que percorrer a lista toda até achar o número 5. Como que você vai percorrer a lista? Você começa a partir do início. Então, qual é o primeiro item da lista? É o item que tem o 1. Ótimo. Aí, qual é o número? Aqui está o número 5? Não, então eu vou para o próximo. Qual é o próximo do 1? O 2. Ótimo. Aqui é o 2, então não é o 5. Então o que eu vou fazer? Qual é o próximo do 2? O 3. Vou para o 3. Ainda não é o 5. Qual é o próximo do 3? Esse item aqui. Tem o número 5. Achei. Então vocês viram que para eu poder chegar no 5, eu tive que percorrer todos os itens anteriores a ele. Então essa é uma parte ruim da lista. Você não consegue acessar em tempo constante. Se você, por exemplo, tivesse um vetor, vamos comparar aqui um vetor. Um vetor com esses mesmos itens aqui, com o item 1, com o item 2, com o item 3, o 5 e o 7. Se eu quisesse vamos comparar algumas operações. Essa operação de busca, de verificar que o item se existe ou não, num vetor, no caso, teria que ser a mesma complexidade. Eu teria que percorrer todo o vetor, né? Existem estruturas de achar um item mais rápido? Sim, a gente vai ver mais para frente. Mas aqui, ó, por exemplo, vamos ver algumas diferenças aqui só para comparar o vetor com uma lista. Qual a parte ruim do vetor? Esse vetor aqui, se eu quiser guardar, se eu declarei ele com 1, 2, 3, 4, 5 posições, eu só tenho 5 posições reservadas na memória. Se eu quiser um novo item, eu vou ter que criar um novo vetor e copiar esses itens para um novo vetor. Ou, se eu não quiser fazer isso, eu posso ter uma estratégia de declarar um vetor bem grandão aqui, já com as posições, só que sem valor nenhum. Certo? Então, note que eu tenho desperdício de memória nessa utilização aqui, nessa criação por meio do vetor. Eu vou ter que reservar a memória extra já pensando nos itens que eu vou inserir. Na lista, eu não preciso fazer isso. O outro exemplo, que eu inseri o item aqui no meio. Se eu precisar inserir aqui o número 4 entre o 5 e o 3, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que deslocar item por item. Vou ter que deslocar o 7 para frente, vou ter que deslocar o 5 para frente, para depois eu conseguir inserir o item 4 aqui. Ou seja, eu vou ter uma complexidade de movimentar esses elementos, de copiar, de mover esses elementos na memória. Isso dá um certo custo. E aqui na lista não, a gente viu que simplesmente movimentando 2 ponteiros a gente consegue inserir um novo item aqui. Ó. Se eu quiser inserir o item 4 agora, entre o 3 e o 5, basta eu tirar esse ponteiro daqui, criar o item 4, fazer esse item 3 apontar para o item 4 e fazer o item 4 apontar para o item 5.
A mesma coisa se eu quiser remover um item aqui da minha lista. Se eu quiser remover um item utilizando o vetor, por exemplo, eu quero remover o item 3. Olha o que eu teria que fazer. Tem duas estratégias. Ou eu posso remover, marcar como um item inválido aqui, mas o meu vetor vai ter um item desnecessário aqui, vai atrapalhar as operações. Ou eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trazer todos os itens de volta. Eu tenho que deslocar item por item. Trazer o 4 para cá. Trazer o 5 para cá. E trazer o 7 para cá. Olha o trabalho que eu tive para remover o item 3. Olha como eu vou remover o item 3 aqui na minha lista ligada. Eu simplesmente pego esse ponteiro aqui que apontava para o item 3 e faço ele apontar para o item 4. Pego esse ponteiro que apontava para o item 3 e aponto ele para o item 4. Depois eu posso vir aqui e simplesmente limpar isso aqui da memória. Pronto. Removi o item 3 daqui da minha lista e olha que interessante. Eu só tive o trabalho de remover ele. Eu não precisei mexer em nenhum dos outros elementos. Se eu tenho uma referência para o item anterior a ele, eu vou direto naquele item e já faço a remoção. Enquanto aqui no vetor eu tive que fazer o deslocamento de todos os itens anteriores. Certo? Então, essas são algumas vantagens aqui da gente utilizar a lista ligada por meio de ponteiros, diferente de uma lista por meio de vetor ou alguma estrutura estática que a gente possa trabalhar. Certo? Então, como que eu faço a implementação disso daqui? Como que eu represento cada item desse daqui de forma computacional, né? Olha, nós iremos fazer a implementação aqui utilizando C, a linguagem C. Em qualquer outra linguagem você consegue utilizar, tá? Aqui em C a gente consegue trabalhar com ponteiros de uma forma mais completa. Então, para o aprendizado eu acho que fica mais interessante, mas você pode utilizar, fazer essa mesma implementação se você souber trabalhar em Java, JavaScript, qualquer outra linguagem, você consegue fazer a mesma coisa. Então, como que eu posso representar um item desse daqui? Em C. Em C eu tenho que representar usando uma estrutura, certo? Isso aqui é uma caixa, isso aqui é uma estrutura. Então, eu vou ter que usar um struct e vou chamar aqui de item, tá? Struct item, vou abrir uma chave e aqui dentro eu defino o que eu quero guardar dentro da minha lista. Olha, a minha lista é muito simples, ela só guarda um número inteiro, então eu vou guardar aqui um int valor, certo? Então vou chamar aqui de valor comprimido. Qual é a outra coisa que eu devo guardar? Eu tenho que guardar, cada item tem que ter o ponteiro para o próximo item, certo? O ponteiro para o próximo item. O meu item aqui, por enquanto, não precisa tanto se preocupar com isso daqui, tá? Mas o meu tipo é isso daqui, ó, struct item. Então eu tenho que ter um ponteiro para o próximo item. Então, como que eu vou criar? Vou criar assim, ó, struct item asterisco, quer dizer que é um ponteiro, e colocar aqui prox, que é o próximo item da lista. E eu vou fechar aqui a minha declaração. Então assim, aqui essa caixinha, né, é uma representação mais simbólica, e aqui é como que eu represento o item utilizando a linguagem C. Ótimo. Dessa maneira aqui, nós conseguiríamos trabalhar legal. Só que toda vez que você fosse criar um novo item, vamos supor que a gente fosse criar o primeiro item aqui da lista, esse item início aqui. Eu teria que usar o struct, item e o nome. Ficaria um pouco estranho. Então, para simplificar isso, a gente usa uma coisa do C chamada typedef. O typedef, ele faz o quê? Ele permite a gente criar um tipo novo, né, ou renomear um tipo. Por exemplo, aqui o tipo é struct item. É meio feio, então eu posso renomear isso daqui. Eu posso criar typedef struct item. Então esse é o nome original, eu quero renomear. Então, como que eu posso chamar? Eu posso chamar aqui de simplesmente de item.
Então agora, se eu fizer essa linha aqui com typedef uma única vez, ó, typedef struct item, se eu precisar declarar esse primeiro item aqui, ó, simplesmente vou fazer isso daqui. Item. Lembrando que eu estou usando letra maiúscula aqui, né? Na definição do tipo. Então, se eu usar a letra maiúscula, eu tenho que usar a letra maiúscula aqui também. Ó, item, início. Então, vou chamar aqui início. Só que eu posso declarar dessa forma? Não, porque eu não vou ter o item diretamente. Eu vou ter um ponteiro para esse primeiro item. Então, como é um ponteiro para esse item, eu tenho que colocar um asterisco aqui antes do nome da variável. Certo? Então, só a dica aqui do typedef. Agora nós vamos para o computador para a gente continuar vendo essa declaração e nós vamos ver essas operações aqui que a gente viu na lista, que é o quê? Criar o primeiro item da lista, como inserir o segundo, inserir o terceiro item, como remover o item da lista e assim por diante, tá bom? Mas aqui era para a gente ter uma visão geral de como funciona a lista ligada. Então, vamos para a prática.